Você já entrou no site de uma corretora, olhou a lista de FIIs de tijolo, achou um com yield de 10%, nome de gestora grande e ficou com vontade de comprar na hora? Quase todo mundo que começa com FIIs passa por isso. O problema não é querer comprar, o problema é comprar sem saber o que está comprando de verdade. FII de tijolo é um investimento com camadas. A primeira camada, que é o Dividend Yield, é a que aparece na vitrine, mas as camadas de baixo, vacância, qualidade dos inquilinos, tipo de contrato, PVP, histórico de gestão, são as que determinam se esse fundo vai continuar entregando daqui 3 anos ou vai te dar uma surpresa desagradável. Hoje eu vou te passar o processo que eu uso para analisar um FII de tijolo do zero, antes de colocar qualquer real. São 7 filtros em sequência, cada um elimina uma categoria de risco. Se o fundo passar pelos 7, ele merece atenção séria. Se esse tipo de análise faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o like. Então vamos lá então, vou te contar uma breve história sobre a Camila. Camila tem 31 anos, já investe há 2 anos. Tem uma carteira de renda fixa bem montada e decidiu entrar em FIIs para começar a construir renda passiva. Pesquisou no Google melhores FIIs de tijolo de 2026, achou uma lista de um site de finanças, viu que um fundo de lajes corporativas pagava 11,5% de yield ao ano, comprou. 6 meses depois, o dividendo caiu 40%, a cota caiu 18%. Ela não entendeu o que aconteceu. O que aconteceu foi simples. Ela não checou que 35% do portfólio daquele fundo estava com vacância física acima de 20%. Ela também não viu que o maior inquilino responsável por 28% da receita tinha contrato vencendo em 8 meses. Ela também não olhou o PVP de 1,18. Pagou caro por um ativo que já estava esticado. O yield alto não estava errado, estava incompleto. E incompleto nesse caso custou dinheiro. O que ela deveria ter feito é exatamente o que eu vou te mostrar agora aqui nesse vídeo. Então vamos lá então. Filtro 1, vacância. Bom, a vacância mede quanto do portfólio está vazio sem gerar receita. É o indicador mais direto da saúde operacional de um FII de tijolo. Existem 2 tipos que você precisa conhecer. A primeira, vacância física. É a proporção de área não locada em relação à área total. Útil para entender o tamanho do problema. O segundo é a vacância financeira. É a receita que o fundo está deixando de receber em relação ao que poderia receber se tivesse 100% locado. Essa é a que realmente impacta o seu dividendo. E o que é saudável? Bom, a vacância financeira abaixo de 10% é o essencial. Entre 10% e 20% o fundo está em zona de atenção. E acima de 20% você precisa entender muito bem o motivo antes de colocar qualquer dinheiro. Mais importante do que o número de hoje é a tendência. Um fundo com vacância caindo de 18% para 11% nos últimos 6 meses conta uma história diferente de um fundo estável em 8%. O primeiro está se recuperando, o segundo pode estar estagnado. Essas informações você pode encontrar no relatório gerencial mensal do fundo, disponível no site de Relações com Investidores ou na plataforma da sua corretora. Filtro 2, qualidade e concentração dos inquilinos. O fundo pode ter vacância zero e ainda ser arriscado. Depende de quem está pagando o aluguel. Imagine um FII de lajes corporativas com 3 imóveis e 2 inquilinos. Um deles representa 60% da receita total. Se esse inquilino pedir rescisão ou falir, o fundo perde mais da metade do caixa de um dia para o outro. O dividendo despenca, a cota cai junto. O que você quer ver é diversificação de inquilinos. Nenhum locatório concentrando mais de 20% da receita. E qualidade do perfil, empresas sólidas, multinacionais, órgãos públicos, bancos. Esses raramente somem sem aviso. Também olhe o histórico de inadimplência. Saudável é próximo de 0%. Se aparecer inadimplência acima de 5% por 2 meses seguidos, investigue.
pode ser pontual ou pode ser sinal de inquilino em dificuldade, que vai virar vacância em breve. Então, presta muita atenção nisso. Isso é muito importante para a sua saúde financeira. Terceiro filtro, vencimento dos contratos. Esse filtro a maioria dos iniciantes nunca checa e é um dos mais reveladores. Todo contrato de locação tem prazo de vencimento. Quando vence, o inquilino pode renovar ou sair. Se o fundo tem uma concentração grande de contratos vencendo nos próximos 12 a 18 meses, você está comprando uma incerteza alta embutida no preço. O que você quer ver no relatório gerencial é o gráfico de cronograma de vencimento de contratos. Fundo sólido tem contratos escalonados, sem concentração de vencimentos em um período curto. Além disso, verifique o tipo de contrato. Contratos atípicos têm multas pesadas para saída antecipada e geralmente são de longo prazo. Isso significa mais segurança para o cotista. Contratos típicos seguem a lei do inquilinato e têm menor proteção. FIIs com predominância de contratos atípicos dormem mais tranquilos. Vamos então agora para o filtro número 4, PVP. Você está pagando caro ou barato? PVP é a relação entre o preço da cota no mercado e o valor patrimonial dos ativos do fundo. É um indicador que responde à pergunta: eu estou comprando R$1 de imóvel ou quanto? PVP igual a 1 significa que você está pagando exatamente o valor dos ativos. Abaixo de 1 está comprando com desconto e acima de 1 está pagando mais caro. Mas lembrando, o número isolado não basta. O PVP de 0,70 pode ser oportunidade ou armadilha. Se está barato porque o fundo tem vacância alta, imóveis depreciados ou com problemas jurídicos, o desconto existe por uma razão. Por outro lado, se um fundo com PVP de 0,85 tem vacância baixa, contratos longos e boa gestão, esse desconto pode ser uma janela. A regra prática é PVP acima de 1,10 exige que o fundo seja excepcionalmente bom para justificar o preço. E acima de 1,20 a margem de segurança quase desaparece. Então agora vamos ao filtro número 5. Dividend yield real versus dividend yield maquiado. Dividend yield saudável para um FII de tijolo está entre 8% e 12% ao ano. Acima de 14% você precisa investigar a origem antes de comprar. Por quê? Bom, porque FIIs podem distribuir rendimentos de duas fontes completamente diferentes. A primeira é a receita recorrente, que é o aluguel mensal, e a receita extraordinária, que é a venda de um imóvel, devolução de depósito judicial ou evento pontual. Quando um fundo vende um imóvel e distribui o lucro, o yield daquele mês explode, vai lá nas alturas. Mas esse número não vai se repetir. Se você comprar atraído pelo yield alto e não perceber que é extraordinário, vai se decepcionar nos meses seguintes, quando o dividendo voltar ao patamar normal. Então o que você deve fazer? Olhe o histórico de distribuição dos últimos 24 meses. Se o yield é consistente e estável, é recorrente. Se tem picos isolados seguidos de quedas, é extraordinário. O relatório gerencial sempre explica a origem da distribuição. Leia o parágrafo de resultado antes de olhar o número. Isso é muito importante e é essencial. Vamos então ao filtro número 6. Localização e padrão dos imóveis. FII de tijolo é, na essência, um negócio imobiliário. E no mercado imobiliário, 3 palavras sempre foram verdade: localização, localização e localização. Imóvel bem localizado tem menor vacância, atrai inquilinos melhores e se valoriza com o tempo. Imóvel mal localizado, mesmo novo e bonito, pode ficar vazio por meses e puxar o rendimento do fundo para baixo. Para galpões logísticos, localização significa proximidade com eixos de transporte, rodovias e centros de distribuição. Para lajes corporativas, por exemplo, significa estar em regiões consolidadas de negócios, com infraestrutura e fácil acesso.
Para os shoppings, significa área de influência densa, sem concorrência direta de outro shopping de mesmo porte a menos de 5 quilômetros. Além da localização, olhe o padrão construtivo. Imóveis classificados como AAA ou A têm especificações técnicas superiores, pé direito alto, sistemas de automação, certificação ambiental que atraem inquilinos corporativos dispostos a pagar aluguel mais alto e ficar por mais tempo. Fundo com imóveis classe B ou C em localização secundária vai sempre brigar por inquilino na raça. Filtro número 7. Histórico e reputação da gestora. Gestão faz diferença real em FII de tijolo. É a gestora que negocia renovação de contratos, decide vender um imóvel, escolhe onde reinvestir capital e comunica os cotistas quando algo dá errado. Gestora boa age rápido quando tem vacância, é transparente nos relatórios e tem histórico de tomar boas decisões de capital. O que você pode estar checando? Há quanto tempo essa gestora está no mercado? Quantos FIIs ela gerencia? Qual o histórico de vacância dos outros fundos dela? A comunicação com cotistas é clara e frequente? Quando teve problema? Como ela lidou com isso? Gestoras com mais de 10 anos de mercado, carteira diversificada de FIIs e histórico limpo de inadimplência e vacância geralmente entregam mais consistência do que gestoras novas com fundo único. Uma forma prática de avaliar isso: leia ali os relatórios gerenciais dos últimos 12 meses. Se a gestora só traz boas notícias e nunca explica problemas, desconfie na hora. Gestora séria comunica quando algo não está bem e explica o plano para resolver. Agora, os critérios de eliminação rápida. São sinais que, quando aparecem, descartam o fundo antes de você perder mais tempo. Descarte imediato se um único inquilino concentra mais de 40% da receita sem contrato atípico de longo prazo. Qualquer evento com esse inquilino destrói o dividendo. Descarte se a vacância financeira está acima de 20% sem tendência clara de queda nos últimos 3 relatórios. Fundo sangrando, receitas sem recuperação visível é sinal de problema estrutural, não conjuntural. Descarte se o dividend yield dos últimos 12 meses é sustentado pela sua maior parte por distribuições extraordinárias. O yield real recorrente pode ser a metade do que aparece. Descarte também se o PVP está acima de 1,20 sem nenhum diferencial claro de qualidade de ativo, localização ou crescimento de portfólio. Você está pagando caro por algo ordinário. Descarte se os relatórios gerenciais chegam com mais de 30 dias de atraso recorrente ou com linguagem vaga sobre vacância e inadimplência. Transparência zero é bandeira vermelha em qualquer investimento. Se qualquer um desses aparece, passa para o próximo da lista. Tem mais de 300 FIIs listados na B3. Você não precisa e nem deve sair comprando o primeiro que aparece aí na lista. 2 fundos podem ter yield parecido, PVP parecido e segmentos parecidos. Um é sólido, o outro é uma armadilha bem embrulhada. A diferença está nos detalhes que a maioria não lê. Fundo sólido tem receita recorrente estável, com histórico de distribuição consistente nos últimos 24 meses, sem picos inexplicáveis. Fundo que parece sólido tem 1 ou 2 meses excepcionais que puxam a média para cima e escondem meses fracos. Fundo sólido tem contratos com vencimento escalonado, com maior parte da receita coberta por contratos com pelo menos 3 anos de prazo restante. Fundo que parece sólido tem 40% dos contratos vencendo nos últimos 12 meses e distribui bem hoje, porque os inquilinos ainda estão pagando. Fundo sólido tem gestora ativa, que comunica problemas, apresenta soluções e tem histórico de reinvestimento inteligente. Fundo que parece sólido tem gestora que some nos relatórios quando a vacância sobe e reaparece quando tudo melhora. E o sinal mais confiável de todos: fundo sólido mantém ou aumenta o dividendo ao longo do tempo, mesmo em cenários de pressão.
Fundo que parece sólido, mantém enquanto tem gordura para queimar e corta quando não tem mais para onde fugir. Vamos então fechar com o checklist que você pode usar agora mesmo antes de comprar qualquer FII de tijolo. O primeiro, vacância financeira abaixo de 10% com tendência estável ou de queda. Segundo, nenhum inquilino concentrando mais de 20% da receita com um perfil sólido e histórico de inadimplência próximo de zero. Terceiro, contratos escalonados sem parede de vencimento nos próximos 12 meses. Quarto, PVP abaixo de 1,10, com desconto justificado se estiver muito abaixo de 1. E quinto, dividend yield entre 8% e 12%, com origem predominantemente recorrente. Sexto, imóveis bem localizados, padrão A ou AAA, com histórico de ocupação alta. E sétimo, gestora com reputação sólida, relatórios transparentes e histórico limpo de gestão de crise. Fundo que passa por esses 7 filtros não é garantia de resultado. Investimento nunca é, mas é um fundo que você compra sabendo o que tem dentro, com risco mapeado e margem de segurança real. Comenta aqui embaixo qual FII de tijolo você está analisando agora e salva esse vídeo. Toda vez que você for analisar um FII, volta aqui e passa pelos 7 filtros. Na semana que vem vai ser publicado um vídeo aqui no canal de como montar uma carteira de FIIs do zero com menos de R$500 por mês. Quanto aportar, quantos fundos ter e em qual ordem entrar. Então ativa o sininho e até lá!